Vale. Informação com credibilidade. Bom, nossa entrevista hoje recebe com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio Vale o nosso vizinho, morador de Itapema, ele que é empresário, também é engenheiro de automação, é professor e agora lança o seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo e vai nos falar a respeito das suas ideias e dessa sua proposta. Recebo com muito prazer aqui André de Oliveira, que vai nos falar mais a respeito do seu trabalho. André, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Sidney, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Vale, aqui em Tijucas, para a gente poder falar um pouquinho das nossas ideias, dos nossos valores, um pouquinho do Partido Novo, daquilo que a gente acredita. Eu sou vizinho aqui, ou seja, da nossa região, sou aqui de Itapema, já fui candidato a deputado estadual em 2018, hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual. Eu gosto de falar isso para as pessoas perceberem da nossa capacidade aqui da nossa região, de ter verdadeiramente representantes na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Fiquei de primeiro suplente, ou seja, a gente bateu na trave, agora estamos de novo como pré-candidato a deputado estadual. Fui candidato a prefeito também lá em Itapema em 2020, fizemos uma boa eleição, ficamos em segundo lugar, quase 30% dos votos. E agora a gente tem trabalhado dentro do Partido Novo para a nossa região, para Itapema, para Tijucas, para Porto Belo, ter uma representação, mais uma representação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para a gente poder defender aquilo que é importante aqui para a nossa região. E o bacana do Partido Novo, o único partido que não utiliza fundo eleitoral, nós devolvemos mais de 90 milhões do fundo eleitoral, o partido que combate privilégios, que tem mostrado resultado. O nosso deputado estadual lá, Bruno Souza, tem feito um trabalho extraordinário, até estávamos agora há pouco falando um pouquinho sobre o trabalho, já entregou mais de 400 milhões de economia nas suas fiscalizações, 4 milhões de economia no mandato. Então assim, a gente tá mostrando que dá para fazer a diferença. E eu, André, além dos princípios do partido que a gente compartilha, sou um cristão convicto, participo ali em Itapema e no estado de Santa Catarina do movimento que é a Renovação Carismática Católica, sou muito envolvido dentro da igreja, então a gente tem uma liderança pelo estado, então eu acredito que a gente, além de representar a região, a gente pode representar esses princípios e valores cristãos que são muito, muito importantes para a nossa sociedade catarinense hoje. É isso que a gente escuta na rua, é isso que a gente percebe quando conversa com as pessoas. Então, só para poder me apresentar um pouquinho para os nossos amigos aqui de Tijucas que não nos conhecem, e estamos à disposição para bater um papo, para responder as perguntas, para trocar ideias. Já que citou, o Partido Novo traz posturas bem vistas hoje pela sociedade, não só pela atuação do deputado Bruno Souza, que é o maior representante na nossa Assembleia Legislativa, mas também pelos representantes nacionais, André? Exatamente. Ainda ontem nós estávamos fazendo um evento lá em Itapema, a gente fez uma costela fogo de chão lá e juntou os amigos para nos apresentar como candidato, quase 800 pessoas, de 700 a 800 pessoas lá para a gente trocar ideias, e a gente estava falando sobre isso, sobre o exemplo da nossa representação. Porque muita gente diz assim, na hora do discurso, todo político fala muito bem, muito bonito, e depois a entrega, e o resultado, e o que apresenta depois. Então, o Partido Novo tem mostrado isso, que dá para colocar na prática aquilo que se defende, aquilo que se fala, A gente estava ontem lá com o nosso pré-candidato a governador, o Dair Tramontim, e aí ele é pré-candidato a governador aqui em Santa Catarina, mas a gente já tem um governador em Minas Gerais, que é o Romeu Zema, pelo Partido Novo, e o Romeu Zema ficou conhecido no Brasil inteiro. Por quê? Porque tem feito a diferença. Então, a casa oficial, que é o Palácio do Governador, ele transformou no museu. Ele mora no apartamento dele, comum, e o palácio virou um museu para que as pessoas possam visitar, para que as pessoas possam utilizar, porque a gente tem que começar a romper com essa ideia de que político tem que estar acima dos outros, tem que ter privilégios, tem que ter palácio. Não, a gente é igual a todo mundo, a gente tem que trabalhar para todos, política é para o bem comum. A gente tem exemplos, por exemplo, como Marcel Van Hatten, o deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho extraordinário, um cara cristão, conservador, que tá muito focado naquilo que precisa defender, que vota os projetos de lei, as pautas para o Brasil e não para os seus interesses pessoais. Então lá em cima, combatendo corrupção, combatendo privilégios, trabalhando para a redução de impostos. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e pouco resultado volta para o cidadão. Infelizmente, muito se perde com ineficiência, com desvio, com corrupção. E o Partido Novo está lá em cima, através do Marcel, através dos deputados, são 9 deputados federais pelo Brasil, mostrando que dá para fazer a diferença. Aqui no estado, o deputado estadual Bruno Souza, que agora é pré-candidato a deputado federal, Então, assim, tem mostrado resultado.
Então isso é muito bacana dentro do partido, que a gente tem um discurso, mas a gente dá o exemplo, mostra, né, na prática. Agora a última ação que acredito que muitas pessoas ficaram sabendo, e se você, né, aqui da região ainda não ficou sabendo, o Partido Novo é o único partido que devolveu o fundo eleitoral. Então são 4,9, né, são 4,9 bilhões de reais que vão ser gastos em campanha eleitoral. E tem gente em fila de hospital, precisando de cirurgia, precisando de exame, tem gente morrendo por falta de recurso na saúde. E a gente vai gastar 4,9 bilhões com eleições? O Partido Novo não. O Partido Novo devolveu mais de 90 milhões, que era a sua parte do fundo eleitoral, devolveu para os cofres públicos, que a gente não concorda com esse tipo de gasto, né? Perfeito. Para que a comunidade tenha ciência, você fez quantos votos em 2018? E já concorreu pelo Partido Novo à época? Não, em 2018 eu concorri pelo Podemos. O Partido Novo, em 2018, ele não tinha nominata de deputado estadual. Foi a primeira eleição do partido aqui em Santa Catarina e só teve nominata para deputado estadual. Então, federal, desculpa. Então, como não tinha, né, não teve nominata, a gente não poderia concorrer pelo Partido Novo. Então, eu concorri pelo Podemos. Nós fizemos em 2018 12.326 votos. Eu fiquei na época de segundo suplente, hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual. E pelo Podemos, né? Muito bem. E 2020 em Itapema? Em 2020 a gente foi candidato a prefeito também, lá na cidade. Eu fiz 8.415 votos. Fiquei em segundo lugar na eleição, de 4 candidatos, né? E fizemos uma boa eleição. Começamos eu lembro até hoje da nossa primeira pesquisa, né? A gente aparecia com 6% na primeira pesquisa, e aí a gente foi crescendo, mostrando as ideias, mostrando que dá para fazer diferente, não usando o fundo eleitoral. Isso é legal também, né? A gente ter coerência naquilo que a gente defende. Desde 2016 eu já falo contra o fundo eleitoral, eu já falo em combater privilégios, eu já falo que, né, o político, na essência, ele tem que cortar na carne, ele tem que dar exemplo, tem que ser diferente. Então a gente vem construindo isso. Em 2020, na minha eleição de prefeito, eu poderia ter recebido recurso de fundo eleitoral e não recebi, devolvi o dinheiro. Então a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente prega, né? E aí ficamos em segundo lugar na eleição, começamos com 6%, acabamos com quase 30%, 29% dos votos. E fizemos um bom resultado. E foi muito bacana, porque a gente pôde discutir a cidade, apresentar nossas ideias, nossos valores. Eu tive a oportunidade de fazer a maior escola de formação de políticos do Brasil. Entre 29 mil inscritos, eu fui um dos 600 aprovados para a formação lá em São Paulo. Então, fiquei 2 finais de semana lá em formação. Então, assim, a gente pôde se preparar para apresentar algo diferente para a cidade, mesmo sendo uma eleição difícil, a gente foi muito bem, chegamos, né, próximos da eleição. E aí agora a gente já, desde 2020, assim que acabou a eleição de prefeito, a gente começou a construir esse processo para a gente chegar, se Deus quiser, esse ano, à eleição de deputado estadual. Você é engenheiro de automação, inclusive já lecionou aqui mesmo em Tijucas. Eu tenho um carinho muito grande por Tijucas, né? A gente tem muitos amigos aqui, estou acompanhado aqui de um grande amigo meu, Ezequiel, está nos acompanhando aqui na entrevista, né? Mas eu tenho muitos amigos aqui por 2 motivos. Uma, porque eu trabalhei aqui, né? Trabalhei aqui por mais de 5 anos, eu dava aula no Senai, aqui de Tijuca, cheguei a ser coordenador de núcleo na instituição. Então, sim, tem um carinho muito grande pelo Senai. Segundo motivo, eu também já estudei aqui, né? Então, eu estudei no Senai, eu sou técnico em eletromecânica pelo Senai de Tijucas. E depois que acabei a minha formação técnica em ensino médio, eu fui para Joinville fazer minha faculdade e depois pude retornar como professor. Então, sim, a gente tem muitos amigos, tem um carinho muito grande, tem também uma amizade muito grande com as nossas lideranças da igreja, né? Com o movimento. Enfim, é uma cidade que eu sou apaixonado também. Então sabe muito bem a importância da qualificação profissional hoje. Com certeza, com certeza. A gente sabe a importância e a gente pôde ver na prática, né? Porque eu digo sempre, o maior programa social é o trabalho, né? É a geração de emprego, de renda, dar oportunidade para as pessoas ganharem o seu salário, para poder honrar com os seus custos, as suas despesas, enfim. E Santa Catarina, graças a Deus, tem vivido um momento bom, né? Nós estamos a pleno emprego, taxa de desemprego lá embaixo, isso é em função do gerador de emprego, que é um empreendedor, que é o catarinense, que é aquele que abre a sua microempresa, que vai para a luta, né? Então isso tudo é porque o povo catarinense é um povo extraordinário. E a capacitação técnica é importante nesse processo, né? Por quê? Porque ela prepara para o mercado de trabalho, ela prepara a gente para botar a mão na massa. Às vezes a gente fica, não que o ensino superior não seja bom, é muito importante também, mas às vezes a gente fica com aquela mentalidade do ensino
ensino superior, e a capacitação técnica é aquilo que já prepara a gente para, no dia a dia, já sair ali, né, no mercado de trabalho e botar a mão na massa. Então eu venho desse caminho também, da área industrial, da formação técnica. Isso é muito importante, é algo que a gente precisa valorizar bastante na nossa região, né? Aqui em Tijucas é uma cidade industrial. Nossa região também é uma cidade muito construção civil. A gente tem que investir na capacitação para a indústria, capacitação para a construção civil, né? Isso é muito importante. Você empreende hoje também na construção civil? Eu também lá em Itapema empreendo na construção civil, exatamente. Né? Eu vim da área industrial, de Joinville para cá, né? Eu vim para o Senai, mas a grande indústria de Itapema, que é a minha cidade, né, é a construção civil. Né? E claro, a construção civil também faz parte da indústria, está no sistema Fiesc, enfim. Mas é um pouquinho deslocado da área da minha formação. Mas eu acabei me adequando, vim para a construção civil. Hoje a gente tem empresa na área de construção civil, né? A gente constrói casas geminadas de médio, alto padrão, lá na cidade de Itapema. E estamos trabalhando bastante, graças a Deus. A gente acorda cedo, dorme tarde todo dia, não tem medo de trabalhar, né? Não tem medo de correr, agora nessa missão na política, não tem medo de correr o Estado. São dados importantes, sabe, Sidney, que a gente pode falar para o nosso povo aqui da região. Em 2018 a gente foi votado em 201 municípios. A gente rodou o estado, foram 4 meses e meio, foi meio corrido assim, mas a gente rodou o estado visitando lideranças cristãs que defendem valores e princípios parecidos com o nosso, né? Defesa da vida, defesa da família, a importância de a gente entender, né, que a gente precisa entender a política para o bem comum, para as pessoas. A gente precisa lutar para ser honesto, para ser digno, para defender nossos valores. E então viajei o estado conversando com essas lideranças simples, humildes, mas que nos ajudaram. Então a gente fez volta em 201 municípios. Então a gente acorda cedo, amanhã já estou viajando, hoje à noite eu vou para Cocal do Sul, fazer 200 quilômetros para ter uma reunião lá, volto de Cocal do Sul, chego em casa de madrugada, amanhã eu saio cedo para Rio do Sul, a gente 7h30, 8 horas já vai estar em Rio do Sul, e aí a gente vai subir, vão ficar 3 dias, a gente vai subir o estado, a gente vai de Rio do Sul, vai passar por Canoinhas, Concórdia, Joaçaba, Caçador, a gente vai até lá Chapecó. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no São Miguel do Oeste, mas a gente vai ficar 3 dias viajando o estado, porque a gente não tem preguiça não, a gente trabalha bastante e a gente tem vontade de representar a nossa região no estado. André, fala uma coisa para mim, você faz parte da Renovação Carismática Cristã, né? A gente vê que são grandes movimentos hoje e que vem bem de encontro a muitas das discussões que a gente está vendo ser discutidas hoje nos nossos parlamentos, tanto a nível estadual quanto federal, que é a questão, por muitos, combatendo a ideologia de gênero, o consumo de drogas, a defesa da família, né, pelo próprio cidadão. Como é que você vê essas questões hoje? Então, isso é muito importante, né? E isso é que nos dá força para a gente participar da política, e é isso que faz com que todas essas pessoas no estado se engajem com o nosso projeto, né? Por quê? Porque a gente está falando de questões fundamentais. Por exemplo, a defesa da família, né? Existe um projeto de um grupo ideológico, um grupo organizado que trabalha para desconstruir a família. E aí são várias estratégias, né? O feminismo, né? A ideologia de gênero, que tem por objetivo desconstruir a identidade da pessoa e, por consequência, desconstruir a família. E nós, cristãos, entendemos que a família é a célula fundamental da sociedade. Não existe sociedade sem família. Começa a organização da sociedade na família. Primeiro a gente nasce no seio de uma família. É ali na família que nasce que a gente é cuidado, que a gente é amado, que a gente aprende nossos princípios, os nossos valores, que a gente aprende os valores religiosos, né? Que a gente começa a participar da comunidade na igreja, da comunidade, né? A nossa vizinhança em volta. Então, assim, a família que constrói a sociedade. Então não existe isso de destruir a família. A gente precisa fazer esse papel contrário, de defender a família, de entender esses valores, de entender como isso é importante para a vida da sociedade. E esse valor não é um valor só que nós percebemos, né? Todos os cristãos do estado de Santa Catarina entendem e percebem, e entendem essa necessidade. E inclusive em 2015, quando eu comecei a participar da política, o que me impulsionou a participar da política, a me envolver com a política, foi justamente o combate à ideologia de gênero.
né? Eu não sei se tu lembra, em 2015, ou na verdade foi o começo do processo, muitas pessoas não conseguiram acompanhar o processo, porque se popularizou depois essa questão, né? Mas lá no começo do processo, o governo federal, na época Dilma Rousseff, presidente, não conseguiu colocar a ideologia de gênero no plano nacional de educação e mandou para os planos estaduais e municipal. Então o que acontece? Já que a gente não conseguiu aprovar em Brasília, nós vamos espalhar pelos estados e pelos municípios. Cara, isso deu um trabalhão, por quê? E eu na época nem tinha intenção de ser candidato de nada, eu era apenas coordenador dos jovens da Renovação Carismática, né? No estado. E a gente começou a se envolver por quê? Porque a gente precisou começar a retirar esses termos de ideologia de gênero dos planos municipais. Cara, só que no estado são 295 municípios. E a gente se envolveu em vários. Ali na minha cidade de Itapema eu participei, aqui em Tijuca a gente participou, né? Aqui não diretamente, mas dando suporte. Então a gente conseguiu ir retirando a ideologia de gênero dos planos municipais, conseguimos retirar do plano estadual. Algumas cidades que passaram a gente conseguiu reverter depois com lei, né? Com lei substitutiva. Então, assim, a gente trabalhou bastante nisso. E isso me impulsionou a entrar na política. Eu sempre gosto de dizer, né? O meu caminho na política é inverso. Não é eu fui convidado por um partido, eu fui envolvendo com um candidato. Na verdade, eu dentro da igreja, dentro desse trabalho que a gente tinha, a gente começou a perceber a importância do cristão participar, do cristão se envolver, né? Agora a gente está muito ativo com essa questão, né, da pauta da defesa da vida. A gente acompanhou aí há 3 semanas, vem acompanhando 3, 4 semanas a questão do aborto, né, que aconteceu, de um bebê, né, de uma vida de 29 semanas. Eu sou pai agora, meu filho fez 9 meses semana passada. Então, cara, um bebê de 29 semanas é um bebê muito viável, mais de 7 meses, já poderia viver fora do útero materno, né? Enfim, a gente sabe que eram 2 vidas que precisavam ser protegidas ali, a da criança, né, mãe e do bebê. Mas a gente está acompanhando agora a CPI do aborto, a gente está se envolvendo, a gente está promovendo a abaixo-assinado, a gente está coletando assinaturas, e tudo isso é muito importante, né? Porque são questões fundamentais. Se tu não defende a vida, que outro direito tu vai ter se tu não tem direito de viver? É verdade. Então a gente tem se envolvido com isso, e é isso que nos impulsiona, e é isso que faz com que essa galera, né, que a gente tem hoje, já são mais de 1.800 lideranças que a gente já tem organizado pelo Estado, que a gente já tem visitando, todas as lideranças cristãs, conservadoras, envolvidas né, com o nosso projeto, que acreditam naquilo que a gente acredita, e isso é que nos motiva. É isso que faz a gente chegar longe. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que pode fazer hoje? Então, a gente tem nossas redes sociais, né? Se puder me acompanhar lá na rede social, no Instagram é andreoliveira.sc. Então, andreoliveira.sc no Instagram. No Facebook, André de Oliveira, tu vai me encontrar lá, né? A gente está aí à disposição. Se quiser chamar também a gente no WhatsApp, 47996621930, vai falar aí com a gente vai direcionar vocês, né, para o nosso WhatsApp aí do projeto, da pré-campanha e futuramente da campanha. A gente está mandando material, vai estar se comunicando com vocês. Então é isso daí, a gente está à disposição, no que puder ajudar, pode contar com a gente. Agradeço o Ezequiel Lucina, nosso grande parceiro, por ter viabilizado essa conversa, e desejo sucesso na jornada aí, viu? Muito obrigado, Sidney, muito obrigado à Rádio Vale, obrigado pela oportunidade, muito obrigado, né, à cidade de Tijucas, à nossa região aqui, né, do Vale do Rio Tijucas. A gente precisa de bons representantes, a gente precisa de pessoas que são comprometidas com nossos princípios e valores. Então, se você compartilha dos nossos princípios cristãos, se você compartilha dessas ideias de ser eficiente, de entregar resultado, de cortar privilégios, de fazer campanha sem fundo eleitoral, né, de defender a vida, defender a família, de fazer uma política para o bem comum para as pessoas, eu te convido a nos seguir nas redes sociais, a nos acompanhar, e pode contar comigo que pode ter certeza que a nossa intenção é fazer uma política para o bem comum, para as pessoas, né, e não para os nossos interesses pessoais. Um grande abraço, obrigado mesmo pela oportunidade, e no que a gente puder, estamos à disposição.